ficar à vontade. Tá. Então, pessoal, a proposta desse aula, desse momento, para estarmos juntos, é justamente para que vocês possam tirar dúvidas, tá? Então, nós desenvolvemos aquela nossa aula conceitual, onde a gente pôde explorar um pouco sobre o ambiente de uma cozinha, o ambiente de uma casa, e no final do vídeo, se vocês observarem, a gente também trouxe vários eletrodomésticos, né? Então, qual foi a intenção e qual que é o meu estímulo até mesmo para o desenvolvimento da disciplina? É para que vocês entendessem a importância de um design de interiores em cada projeto. Em cada projeto a gente tem uma coisa muito diferente, que é entender o cliente a princípio de tudo, né? Ter um bom processo conceitual, um bom processo de compreensão sobre essa família, conseguir derivar de uma problemática uma solução de design. E na sequência, eu entender sobre as particularidades técnicas daquilo que eu estou fazendo. Um dos projetos que a gente mais desenvolve são projetos de fato, como cozinhas, banheiros, quartos. E daí a gente trouxe esse projeto especificamente como um movimento de literalmente uma imersão dentro da nossa profissão. Por isso que a nossa proposta foi justamente que vocês pensassem em circulação, que vocês pensassem em distribuição dos eletrodomésticos, distribuição de cubas, enfim, para que vocês conseguissem saber como é que é na prática. Gente, a nossa prática é literalmente, primeiramente, entender o que o cliente precisa. Nesse caso, a gente deixou de uma maneira até bem aberta, se você for observar, nós temos algumas prerrogativas sobre quem são os clientes, mas vocês podem determinar como é que é a composição de família, vocês podem definir alguns outros aspectos sobre o casal e tal. Mas vocês sabem, por exemplo, com relação a alturas, vocês sabem com relação às necessidades básicas. Não é uma família que faz muitos alimentos em casa. Então, já é uma dica para vocês pensarem em quantidade de bancada que eu preciso, em quantidade de eletrodomésticos e materiais que são necessários para o dia a dia deles, né? Se eu estou falando de uma família de 2 pessoas, a necessidade é para uma família muito grande? A necessidade é para, por exemplo, muita bancada, muita preparação de alimento, enfim, dentro das características que foram passadas pelo cliente, ou não? Então, esse tipo de processo é o nosso pensamento diário dentro de um escritório, tá? A gente fica sempre imaginando, opa, peraí, para esse cliente especificamente, qual será a base, qual é o meu princípio de projeto? Na sequência, você precisa estudar. Geralmente, o cliente vai te passar alguns eletros que ele tem interesse em utilizar. Né? É bem comum que faça isso. E uma das coisas é fundamental: eu não faço projeto sem saber quais são os eletros. Não faço. É uma negociação, porque cada tipo de eletrodoméstico tem um encaixe dentro das peças. As cubas têm tamanhos. Imagina, se eu pegar uma cuba dupla para uma cozinha minúscula, o que vai acontecer, gente? Não vai ter bancada seca nenhuma, não vai ter espaço para corte. Então, eu preciso conversar com o meu cliente para que ele defina esses pontos. No caso nosso específico, vocês vão ir atrás, tá? Então, vocês vão imaginar como é que é o cliente e vocês vão pensar qual vai ser o tamanho de uma cuba, qual é a geladeira ou o refrigerador que será selecionado, se vou fazer uma torre quente com forno, com micro-ondas, ou se não, vou fazer um projeto com forno de piso, né, com fogão de fato, né? Se eu não vou fazer com fogão de piso, eu posso trabalhar com um cooktop, uma torre quente. A gente não colocou orçamento, então você pode pensar, você pode ter um apartamento pequeno, como um estúdio, que é o caso que a gente desenvolveu aqui, e com eletrodomésticos que são bem mais primorosos, enfim, o céu é o limite. A gente não colocou esse tipo de valor, para que vocês tivessem a possibilidade de selecionar, ir de fato para o mercado, tanto para a internet quanto para as lojas, essa imersão
na rua mesmo, sabe? De correr atrás, a gente achou que seria uma oportunidade super legal para vocês. Como que acontece o meu dia a dia dentro de um escritório? Só para assim, dar uma aproximação. Eu sempre, ou a gente pega por praxe, de aprender a ler manual de fornecedor. Então, por exemplo, se eu vou fazer um cooktop, eu preciso saber qual é o tamanho do nicho da caixaria que está lá dentro do manual. Quanto que ele pede de espaçamento que ele ocupa. Outra coisa que eu penso, por exemplo, especificamente em cooktop, eu evito encostá-lo na janela. Eu vou sempre deixar um espacinho ali no canto. Por que que eu deixo esse espaço? É uma questão de escolha, mas ela também está relacionada ao cabo, né? A funcionalidade. O cabo da panela, se ele fica encostado no canto, muitas vezes eu não vou conseguir otimizar. E se eu tiver uma panela muito grande e eu quero colocar ela na boca do canto, ela vai ficar batendo na parede. Então, ela também perde a sua funcionalidade. Esse tipo de processo não era pensado quando eu tenho fogão de piso, porque o fogão de piso, ele naturalmente não está encostado na parede, ele fica com um desencosto. Então, eu tenho já esse espaçamento. Então, se vocês imaginam uma peça ou a outra, tem que pensar como que eu vou organizar elas. Se eu for trabalhar, então, uma cuba, né? Agora mudando aqui um outro eletro. Eu preciso saber profundidade, eu preciso saber a largura da cuba, eu preciso saber o comprimento, porque assim eu vou conseguir determinar em qual local que eu vou colocar essa cuba. Quando vocês olham a planta e as elevações, vocês conseguem ver exatamente o posicionamento que ela está na parede. Vocês não vão fazer modificação de pontos. O que vocês vão fazer é uma adaptação do projeto aos pontos existentes. Então, eu vou começar a pensar: opa, eu posso utilizar aqui para fazer a minha bancada. Coloquei a cuba um pouquinho descentralizada daquele ponto, tudo bem. Só que eu não posso nunca, de forma alguma, ter uma lateral do móvel em cima dos pontos, porque, obviamente, eu não vou conseguir passar a tubulação, né? Eu não vou conseguir fazer essa fiação ali funcionar. Então, são esses pontinhos aqui que são fundamentais para vocês lembrarem. Outra dica que eu acho importante e que foi tratado no vídeo conceitual também. Eu tenho um refrigerador. Refrigerador próximo a uma circulação que tenha mais movimentação para facilitar, porque a porta do refrigerador naturalmente ela avança à frente da bancada. Então eu vou pensar em, por exemplo, eu posso colocar ele próximo à parede, mas eu realmente recomendo que você dê um espaçamento que seja o suficiente para a abertura da porta. Ah, professora, qual que é a medida? Depende do refrigerador. Tem refrigeradores em que a porta ela rebate em cima da própria caixaria. E daí a gaveta consegue sair plenamente. Tem refrigerador que precisa rebater mais 20 centímetros. Então, além da caixa do refrigerador, ele ainda precisa abrir mais um espaço. O que eu faço, então, para resolver esse problema? Eu posso acrescentar um armário na lateral com um tempero, cheio de prateleiras. Eu posso acrescentar uma outra peça para aquele canto. Então, eu posso imaginar como que eu vou tirar essa parte da geladeira realmente do último canto. Eu recomendo realmente um pequeno armário ali com gavetas, enfim, gavetas, eu digo, na altura, tá, gente? Para que você possa otimizar o espaço. Não quer fazer isso? Só dá uma distância mesmo, tá? Separe ele de um problema que pode acontecer naquela lateral. Quando não tem parede do lado do refrigerador, aí você está no céu, né? Porque não tem parede, você pode fazer o acabamento da caixaria, se quiser fazer em torno do refrigerador, e ele vai conseguir rebater, ele vai passar dessa medida, tá? Vamos então lá para a gente começar a tirar umas dúvidas, porque aqui eu só estou dando uma introdução daquilo que a gente tem que pensar a respeito do que eu acho que é mais técnico, tá? Então, André, eu vou até
fazer um bate-papo de troca aqui com vocês, pode ser? Perfeito, Pro. Pode seguir da forma como você se sentir à vontade. Tá, Só show. Então, na primeira atividade de vocês, se vocês forem observar, vocês têm que fazer um mood board, não é? Então, vocês vão começar analisando o perfil do cliente e definindo aspectos que estão mais relacionados à estética, né? Ao conceito do seu projeto. Então, muito bem. Eu quero que vocês vão precisar descobrir cada aspecto que vocês vão utilizar em termos conceituais. Se ele vai ter um estilo, por exemplo, mais contemporâneo, se ele tem um estilo, vou inventar aqui, tá, gente? Um estilo mais industrial, ou eu quero utilizar um mid-century modern, ou seja, aquele modernismo da metade do século. Se ele tem um regionalismo, hoje em dia está tão em dia o regionalismo, né? Aproximar com os fatores humanos do design. Então, tudo isso vai criar um mood board com um conceito bem diferente, cada um com o seu conceito aí. Feito isso, Pro, obviamente, pode posso, perguntar. posso só orientar os alunos? Pessoal, caso vocês queiram abrir o áudio e conversar diretamente com a professora, vocês podem levantar a mão, sinalizar que vocês têm alguma dúvida. Eu libero o áudio de vocês para que a gente não tumultue. Aí fica mais fácil de vocês tirarem as dúvidas com ela. Mas nesse primeiro momento, ela explica o comando da atividade, posteriormente a gente abre o áudio. Pode ser, prof? Pode, tá ótimo. E se quiser colocar de repente, quero colocar por texto, para mim também tá tudo bem, Andréa. É que assim, como é o Teams, eu acho que dá para a gente interagir um pouquinho mais, ouvir a voz dos alunos Ótimo. também. Então, como a gente tem essa liberdade a mais, acho que fica um pouquinho mais fácil. Mas é só para eles não se acanharem. Mas pode E, continuar, prof. Desculpa te interromper. não, imagina. Então, por exemplo, imaginem como que você poderia apresentar para esse cliente também, antes mesmo de fazer o projeto. É a ideia do que você está imaginando para eles em termos sensíveis, né? Então, todo tipo de referência, ela não precisa ser uma referência de objetos, pelo contrário, é uma referência de conceitos, né? Então, não precisa fazer aqui um recorte de eletrodoméstico, existe um lugar para isso, tá? Aqui você vai pensar em como apresentar o seu mood board, o seu conceito do arquivo. Fora isso, nós temos uma lista de materiais. Aí sim, nessa questão da lista de materiais, você vai pensar, e aí eu recomendo muito, gente, eu tenho certeza que tem uma loja de construção aí na tua cidade. Tenho certeza que tem uma loja de materiais de construção, de revestimento, que você precisa começar a fazer parcerias, gente. Esse pessoal ajuda muito a gente, tá? Quando a gente está com dúvida de uma instalação, quando é um material novo, todo ano surgem peças interessantes que a gente pode utilizar. Tem a Expo Revestir, né, que acontece sempre em São Paulo, que é maravilhosa. Então, vocês precisam começar a fazer a cartela de fornecedores de vocês. Para fazer isso, vocês vão lá e vão conhecer alguns fornecedores. Eu acho que vale muito a pena. Professora, não posso fazer isso. Tudo bem, vocês podem utilizar também, a internet está aí para isso, mas eu acho que ela distancia vocês dos valores de mercado e os valores reais que os seus clientes vão pagar, porque eles vão comprar muitas vezes aquilo que está no fornecedor regional. Então, comecem a levar o cartão de vocês, não é um cartão, mas, por exemplo, vá conversar, se apresente, troque o WhatsApp com um revendedor, para ele ser realmente a tua ponte de conexão. Eles nos ajudam muito, tá? Então, nesse processo, você vai estudar quais são os padrões de MDF que estão disponíveis hoje no mercado. Tem várias lojas como Léo Madeiras, Guia do Marceneiro, nossa, tem tanta, madeira não. Mas a Guia do Marceneiro e a Léo Madeiras tem no Brasil todo e você tem ele também por site. Que você pode ver peças como Arauco, Guararapes, Bernec, Duratex, que são as marcas mais famosas de MDFs que a gente pode estar utilizando. A mesma coisa para revestimento. Você vai, por exemplo, no seu depósito e você vai conseguir ver a mão, gente. A gente está trabalhando com objetos físicos e não só com objetos conceituais. Eu acho que é uma troca muito boa se vocês puderem conferir isso.
Tem alguma pergunta que é para eu responder, que eu precise responder? Tá Até o sem áudio momento, ainda. até o momento não, prof. Só a Ana que perguntou se ali no, como é um recorte da cozinha, na frente a gente pode imaginar que é uma sala ou uma sala de TV. Daí eu disse que sim, como é um loft pequeno, a gente teria esse ambiente integrado ali. Exatamente, tá? Então, é muito parecido com esses apartamentos que a gente já vê de construtoras já conceituadas, enfim, que é uma cozinha, como a gente fala, uma cozinha reta, retilínea ali, e pode ter uma parede à frente ou considerando uma meia parede, enfim, é uma cozinha corredor, tá? Façam cadastros, tá? É importante vocês terem cadastros e a troca. Gente, eu não falo nem pela RT. A RT, ela pode ser uma consequência, tá? Mas é importante porque acontece de uma peça, por exemplo, sair de linha e você não saber. Ou, por exemplo, você tem. Aconteceu um erro de entrega de produto, quebrou uma peça, e você precisa fazer uma troca e ter um parceiro importante. Lembra, gente, você está entre o cliente e a indústria. Então, se você está nesse espaço, você precisa ter um fornecedor que entrega no prazo. Então, sinceramente, em alguns momentos, eu prefiro nem pegar a RT para eu poder cobrar de verdade mesmo, tá? Já teve empresa que eu falei assim, não precisa me pagar nada, só entrega no prazo, faz a negociação correta com o cliente e vamos embora, né? Porque o que eu não quero é problema, gente. O que a gente quer é uma obra que saiga bem. Vocês estão vendo que eu sou muito solta, tá, gente? Para conversar, por favor. Que a gente possa seguir assim. Então, decidam sobre estética, facilidade de manutenção, compatibilidade com o restante do moodboard. De repente, vocês podem aplicar tinta ao invés de revestimento por tudo. Vocês podem decidir qual é o material que vocês vão utilizar para as peças, tá? Nós temos aí também a especificação dos equipamentos. E a especificação dos equipamentos, vocês podem, novamente, explorar dentro de uma loja, um magazine, um mercado. Gente, Casas Bahia tem no Brasil inteiro. Pelo menos alguma coisa vocês vão encontrar na cidade de vocês. Mas também nós temos lojas especializadas em peças diferenciadas. E esse cara tem que ser um fornecedor muito próximo. Por quê? Porque essas peças, exigem um acompanhamento e uma instalação própria, tá? Não é só uma peça solta. Então, eu recomendo muito. Como eu mostrei no vídeo, a empresa aqui em Maringá que chama Digital. Tem a ClickNox, para quem é de Maringá, talvez conheça. Essa empresa, ela trabalha tanto recomendando a instalação, mas explicando para a gente também como fazer o nicho. Gente, você acha que eu sei como fazer todos os nichos? Não, pelo contrário. Cada produto novo, inclusive a loja está aprendendo. Então, essa prática de leitura de manual, de tirar dúvidas com o fornecedor sobre a especificação do produto, é a imersão nossa, gente. É a prática de todo dia, né? Tá, vamos ver. O que eu posso responder aqui? Que agora, o que você acha que eu posso responder, André? Dá um help aqui e me faz a pergunta, pode ser? Sim. Professora, vamos falar sobre a atividade mapa, que eu acho que ela é um pouco mais extensa. A gente Perfeito. precisa entregar três passos. Uma delas é a planta baixa cotada, uma vista frontal e, no mínimo, duas perspectivas. Então, a professora poderia falar um pouquinho sobre como pode ser essa planta baixa, se ela pode ser humanizada, se ela pode ser só técnica, como é essa vista frontal e as perspectivas. Pode ser? Ok, perfeito. Pessoal, primeiramente, no trabalho da planta baixa, assim como a planta baixa, como a elevação, que é essa vista frontal, eu preciso colocar todas as informações que vão organizar o meu desenho. Pode ser humanizada? Pode ser, mas eu preciso cotar as minhas alturas. Por exemplo, em uma planta baixa, eu consigo determinar as minhas profundidades.
Então, eu consigo ver que a minha bancada tem 60 centímetros, 55, 65, lembrando que depende do objeto que eu vou utilizar. Então, quando eu vejo de cima, eu preciso ver claramente o desenho da bancada. Eu preciso ver se tem um armário superior, ele também tem que estar registrado, mesmo que seja, como ele está acima de 1,50 m, ele pode ser feito com linhas tracejadas, porque ele não está sendo cortado pela cota, né? Então, quando fizeram lá projeto técnico, já viram que se está acima de 1,50 m, eu posso fazer ele com linha tracejada. Para quê? Para que eu saiba que o armário de cima, por exemplo, primeiro aonde tem, e segundo, se ele tem 35 centímetros, né, ou 350 milímetros, você pode decidir, tá, gente? Se vocês vão colocar em milímetros ou centímetros, ou até mesmo metros. O problema é que a nomenclatura tem que ser a mesma para tudo. Eu recomendo, como é mobiliário, sinceramente, coloca tudo em milímetros e aprenda a trabalhar em milímetros, porque as marcenarias usam muito milímetros, tá? Então, para um armário superior, um armário para pratos e copos, eu poderia colocar uma peça, por exemplo, de 350 de profundidade, 350 milímetros. Vocês podem determinar o de vocês, tá, gente? Vocês precisam estudar quanto que vocês vão utilizar. Ah, professora, o meu vai ter tamponamento. Se eu não colocar o tamponamento no desenho, como que eu entendo que tem tamponamento? Então, não é só o espaço que ele ocupa, mas é a característica também de, ó, por exemplo, tem um tamponamento aqui, aí aqui segue o nicho, aí aqui vem outro nicho, esse nicho é um nicho aberto. Eu consigo ver esses detalhes, tanto superior quanto no frontal, tá bom? Preciso fazer as divisões. Quando eu estou olhando uma bancada de cima em planta, eu vou pedir para que, se vocês forem fazer a divisão do móvel superior, que não façam a do móvel inferior na mesma planta, porque vai confundir, tá? Se vocês fizerem aquilo que está oculto na base de baixo e o que está oculto em cima, dá um pouquinho de confusão. Então, coloquem a bancada com a pedra, tá? Mostrem os espaços das caixas, por exemplo, de geladeira, forno, se vocês forem colocar, que ele passa, então esse tem que cortar inteiro. E o que é superior, vocês podem colocar com linha tracejada. O tamponamento, vocês já viram isso? É quando você tem aquele acabamento na lateral e daí eu tenho um nicho por dentro. Então ele fica só de decoração. Para que serve o tamponamento? Ele não serve como estrutura, ele serve como uma forma de economia de material, porque, por exemplo, o MDF branco, ele é em torno de 35% mais barato do que o MDF colorido. Então, a gente usa ele para esconder parafuso e para dar o acabamento na caixaria, tanto nas laterais quanto embaixo. Daí eu posso variar, tá? Então, eu faço nas laterais, eu faço nas portinhas, né? Posso fazer esse tipo de acabamento. Na base, eu faço isso. Sabe aquela lateral que vai do lado da geladeira? Aquilo lá também pode ser chamado de tamponamento, tá? Tudo aquilo que é decorativo e que faz parte extra à caixaria. Isso é um tamponamento. Que mais que surge de dúvida? Para quem não teve aula de software 3D, pode ser feito à mão, pode ficar tranquilo, gente. Eu desenhei muito à mão, muitos anos. Não tinha software, a gente fazia realmente com a nossa régua, passando traço, firmando traço, redesenhando, utilizando também folha, papel manteiga. Eu utilizava aquele folho, eu nem sei qual que é o nome do papel manteiga também. Vegetal? Papel É o vegetal? vegetal, isso, tá vendo? Eu falo errado. Utilizava o papel vegetal, porque justamente ele auxiliava. Eu fazia a base, por exemplo, da cozinha, e daí depois eu ia desenhando com aquele papel por cima, que daí eu já sempre conseguia ir criando em cima. Quando eu tô vendo de frente, não é na perspectiva, eu tô vendo agora a minha elevação. Aí, quais são as informações que eu tenho ali? Não são informações de profundidade, são informações de altura. Então, eu vou colocar a altura do sócolo,
altura do nicho, tanto inferior quanto superior, espessura da pedra, altura dos vãos, né? Não é? Acho que aí a gente tem alguns pontos que vocês precisam. Para eu estudar essas minhas alturas e elevações, eu preciso levar em consideração o quê? Aquela planta que mostra para a gente a vista A da cozinha, porque nessa vista A eu tenho tomadas. Ai, gente, aqui não sei se vai aparecer, mas aqui eu tenho as tomadas, eu tenho as nossas linhas de esgoto, de água, enfim, né? Isso mesmo. Só para responder a Fátima, Fátima, eu posso deixar assim alguns exemplos de como vocês podem fazer a perspectiva 3D na sala do café. Podem ficar tranquilo, pessoal. Em relação ao que vocês solicitam e que for de acordo com a disciplina, a professora compartilha sim. Mas eu quero que vocês também tragam dúvidas pertinentes à professora Tiara. Aproveita esse momento que vocês podem ter toda essa dinâmica com ela, que esse é o momento de vocês tirarem tudo que ela sabe, desde tamponamento, a material, qual é o material mais indicado para uma bancada, porque vocês têm que ter essa troca nesse momento. É bom colocar os modelos. Aí, professora, pode responder a Luísa. É bom colocar modelos das vistas cotadas também? Por exemplo, na vista eu preciso colocar cota de elevação. Eu sempre tenho que colocar cota de elevação. O que significa? Cota de altura. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma cozinha, enfim, né? Eu tenho que colocar uma linha que pode ir de cima a baixo, cortando todos os elementos, ela passa por cima de tudo mesmo. Aonde eu vou colocar? Que tem, por exemplo, 17 centímetros ou 170 milímetros de sócolo. Depois eu tenho 700 milímetros de armário. Daí eu tenho mais 60 milímetros de pedra, até a altura do meu armário superior. Eu tenho ali 1,50 m, então eu vou somando isso. Eu não preciso fazer várias cotas, eu posso fazer um tirante. Se eu tiver mais coisas, eu posso fazer vários, tá? Então, por exemplo, mas eu posso fazer um que resume armário inferior, a espessura da pedra, a altura, por exemplo, do roda-banca, início do armário e o armário superior. E posso fazer outra só para o nicho da geladeira, porque ela tem alturas diferentes. E se eu quiser, eu posso fazer uma outra só para a torre quente. Então, depende do que eu vou precisar, mas é importante que as medidas sejam certas, corretas, porque é isso que vai ser aplicado na realidade, né? E qual que é a altura para ser utilizada? No vídeo lá conceitual eu já passei para vocês umas dicas, né? Nós temos, por exemplo, para começar um armário alto, 1,45 até 1,55, é uma altura boa para você estar utilizando. Eu não posso fixar isso, né? Não tem uma medida única, porque depende também do casal, né? Depende dos usuários. Eu recomendo para pessoas que estão por volta de 1,60 m, 65, 1,70 m, que a bancada tenha por volta de 93 centímetros, 95 centímetros, porque senão a pessoa vai ficar muito encolhida. Pessoas abaixo de 1,60 m, você já pode diminuir um pouco mais a bancada. Estou fazendo aulinha. Professora, teve uma dúvida bem legal aqui da Luísa. Pode falar. Desculpa, da Tainá. Ela pergunta se o Silestone é uma boa pedra para bancada de cozinha. Achei essa dúvida muito boa. Olha, nós temos algumas características aqui interessantes. O Silestone, assim como nós temos vários outros nomes para ela, até mesmo um ano depois, eles foram desenvolvidos justamente por uma mescla de pedras, né? Então, ela tem uma resistência excelente quanto a risco, quanto a manchas, ele realmente é muito bom. Ele vem no lugar de fazer uma substituição, por exemplo, do mármore, inclusive com a pureza
Porque o mármore, por exemplo, ele é muito liso e tem menos pontos. O granito já é cheio de pontinho, por isso que algumas pessoas não gostam de granito. Não porque não seja uma pedra boa, granito é uma pedra maravilhosa, gente. Inclusive fora do Brasil, o povo é apaixonado nos granitos brasileiros. A gente só que não gosta do nosso, não entendo por quê. Enfim. Mas o silestone, ele é muito bom e ele é muito resistente, tá? Ele pode apresentar alguns probleminhas com relação a calor e mancha, mas muito abaixo do que as demais. Por isso que o valor dele por metro quadrado ele é tão alto. Ele é uma peça excelente para bancada e ele pode manter a mesma tonalidade. Então, por exemplo, você tem silestones brancos ou com até glitter, aplicação de glitter, que fazem com que aquela peça pareça que não tem nenhum tipo de veio, etc., porque ela não tem mesmo, é uma peça criada, uma peça produzida. Não é assim na natureza, né? Pelo contrário, ela é formada por resinas, enfim, e aglutinada ali. Tem um vídeo que eu deixei disponível para vocês específico sobre manchas e sobre a aplicação de pedras diferentes. Está ali na sala do café, né? Isso mesmo. Vocês precisam conferir porque ele é maravilhoso, gente, muito bom. Posso passar mais uma pergunta que eu achei muito legal para a professora? Essa Gleidiane, ela pergunta assim, o que não pode faltar nos projetos atuais de cozinhas com a estrutura e o tamanho com a do nosso trabalho? Essa também é boa. Então eu vou pensar. O que não pode faltar? Gente, não pode faltar, primeiro, a base necessária da vida comum da gente. O que sempre nós temos? Nós precisamos de um cooktop, nós precisamos de um forno, nós precisamos pensar, esse forno, ele pode já ser... esse forno, ele pode já ser integrado com um micro-ondas, e aí vocês não vão me perguntar o preço, eu vou pedir para vocês irem atrás e pesquisar. Não agora, não é? Mas eu posso ter duas peças separadas, ok? Um micro-ondas e um forno embutido. Eu posso ter essa peça acoplada tanto no o nosso fogão tradicional de piso, que pode ser um fogão embutido ou um fogão de piso. Olha lá, ó, a Lani já colocou R$6.000, isso. Então, vamos começar com R$6.000 em um micro-ondas e forno, o que já economiza uma peça, se você pensar, porque né, você tem a junção de dois aparelhos ali e ocupa menos espaço. Todo mundo precisa de lava-louça? Não, mas tem cliente que é apaixonado por lavar louça. Tem cliente, por exemplo, onde isso é um valor para ele. Então, não existe mínimos e máximos. Mas, por exemplo, geladeira, refrigerador, todo mundo precisa, não é? Fogão, todo mundo precisa. E micro-ondas e forno também é uma prática comum. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela não usa micro-ondas. É uma prática da vida delas. Pronto. Não tem micro-ondas na casa dela. Nossa, que absurdo. Não, é característica deles, né? Não tem restrição de orçamento, né? Deixamos aqui para tudo. Olha que legal, tem um monte de gente que não usa micro-ondas. Nós temos pessoas que, por exemplo, usam máquina, que não usam máquina. Lá em casa, gente, é na base do micro-ondas na máquina de lavar. Para duas pessoas. É vida, não tem como viver sem. Não, lá em casa não tem, não. A gente já vai guardando na máquina. Cada cliente tem uma necessidade diferente, por isso que é tão importante a gente ouvir o cliente. Tem cliente que não acha valor nenhum numa máquina de lavar louça. Para ele, fala assim, meu Deus, o tempo que... É o que eu mais escuto, tá? E o tempo de eu pôr na máquina de lavar louça, eu já lavei e já guardei. Não é a minha realidade, tá? Também não. Os elétrons não precisam ser embutidos. Os elétrons podem ser soltos. Se vocês observarem, eu não lembro se no vídeo ficou assim, mas hoje nós temos a marca Falmec, a marca Tecno, que tem peças incríveis, caríssimas, maravilhosas, né? Assim, de uma estética maravilhosa, e é um fogão tradicional de piso. É um fogão
básico, assim, só que tem uma tecnologia maravilhosa ou fogão de indução, enfim, nós temos vários modelos aí que podem ser utilizados. Ah, olha uma questão interessante. Ai, tá sem nome aqui. Que falou que não tinha condições de ter a lava-louça quando casou e hoje gostaria de ter, só que na cozinha não tem o espaço. Eu tenho uma cliente, esse ano, não, na verdade a gente estava fazendo a cozinha dela o ano passado. E a nossa conversa para começar o projeto foi justamente essa. Você já não quer prever? Porque se você fizer a tubulação e você coloca um armário fechado à frente, pronto, tá só ali, tem o armário, você está utilizando, não vai colocar uma lava-louça agora, tudo bem. Mas se você quiser depois, com tudo instalado, é interessante a gente já deixar pronta, porque daí senão você tem um transtorno muito maior de reforma, enfim. E daí o que nós fizemos foi isso. E durante o processo de produção da cozinha dela, ela já quis e já comprou e já instalou e usa todo dia. Vocês viram que incrível aquele cooktop com o respirador no meio, gente? Maravilhoso, né? Eu também Zero, não ocupa espaço, achei sensacional. Eu achei incrível. E outra, eu achei a proposta, por exemplo, como. Estou falando, gente, toda vez eu estou aprendendo uma coisa nova. Como você às vezes tem um pé direito muito alto, a coifa não funciona, gente. Ela não aguenta, ela não suga o que é necessário. Então, se você tem um pé direito muito alto, trabalhar com esse na bancada, ou se você não quer colocar aquele trombolho no meio da cozinha, quando ela é muito integrada, também é uma solução muito boa. Achei bem interessante. Quero aproveitar todo o espaço acima do fogão. Embute a coifa. Utiliza armário em cima também. Aí não é coifa, né? Aí você pode trabalhar com um depurador. Aí, ó. A Márcia Regina utilizou o gesso, né, para embutir a coifa. Realmente. Eu tive já um caso de uma cliente onde nós não estávamos fazendo coifa especificamente. Ela já estava com a laje pronta e ela queria fazer tudo bem, vai. Ela queria colocar um ar-condicionado na região da piscina. Sim. É toda fechada a região da piscina dela. E ela queria colocar o ar-condicionado central nessa região. Toda a casa dela é climatizada, inclusive a área da piscina dela é climatizada. O que nós tivemos que fazer? A laje já estava determinada. Então, toda essa tubulação de climatização teve que passar por baixo das vigas. Para passar por baixo da viga, a gente rebaixou no gesso. E daí foi possível fazer, senão não era possível. Então, daí a gente fez desenho, jogou lá para o canto, rebaixou só nas beiradas, para que não pudesse também ficar tudo rebaixado, senão ficaria muito baixo. Então, não abaixamos tudo, mas por onde a gente caminhou com a tubulação, a gente rebaixou. Uma dica muito interessante que a professora falou, se não me falha a memória, foi no início da aula, dos alunos também olharem os manuais de instruções dos equipamentos, para que vocês tenham noção de como é a instalação e as medidas precisas para colocar dentro do espaço. Porque, assim, o ambiente é extremamente reduzido. Professora, me corrija se eu estiver errada, por gentileza, mas aquela geladeira, aquela de porta dupla, é side by side, né? Exato. Por mais que seja o sonho do cliente de vocês, é interessante que vocês coloquem isso na realidade dele, porque, tipo, ela tem mais ou menos 1 metro de largura, que vai ocupar muito espaço. Uhum. Ela precisa daí de um eixo para abrir a porta por completo, porque tem a gaveta. Então, é nesses pontos que vocês precisam começar a se atentarem para fazer os projetos. E cada vez mais os apartamentos vão ser reduzidos. Aí eu tive uma aluna que falou assim, professora, mas a planta é muito pequena, eu quero colocar um armário ali, mas tem uma parede. Daí eu quero colocar na outra parede, eu tenho uma janela. Essa é a questão, gente. Esse é o desafio. Exato. Então, assim, vocês têm que começarem a olhar a minuciosidade dos projetos, verificarem qual é a realidade do cliente de vocês e trazerem essa realidade para o que vocês vão projetar. E a cada vez mais vai ter mais problemáticas. O cliente quer um ponto hidráulico para lava-louça, então vocês têm que estudar uma forma de não mexerem na infra-hidráulica, mas trazerem esse ponto para o cliente. Então, vocês têm que começarem a pensar
A disciplina de... A gente tem 5 minutos. Só vou finalizar aqui, a professora vai finalizar também. A disciplina de imersão é para que vocês tenham consciência de como é um projeto na vida real, como um todo, desde a pesquisa de materiais até a entrega do projeto para o cliente. Então, é tudo. Não é só projetar e entregar. É vocês pensarem de uma forma muito mais macro e dentro desse macro com as suas minuciosidades. Prof, pode encerrar, porque senão eu vou ficar aqui falando muito. E é isso mesmo, gente. É isso que eu preciso passar para vocês, tá? A minha principal dica e a minha vontade com essa disciplina é que vocês comecem a falar com os fornecedores, que vocês comecem a trocar ideia e que vocês entendam as limitações. As restrições, elas dão oportunidade para a gente inovar. Não precisa fazer tudo, pelo amor de Deus, não precisa fazer tudo multidisciplinar, multifuncional, não precisa, tá, gente? Simplifiquem a vida, as pessoas precisam de coisas que sejam práticas, não precisa reinventar a roda, o que precisa é ser um espaço confortável, onde as coisas conversam entre si. Então, imagina, quer fazer uma coisa básica? Todo mundo, nós somos brasileiros, nós temos as nossas gavetinhas. Cadê as nossas gavetinhas? Se eu não encontrar uma gaveta para os nossos talheres, eu vou perguntar, brasileiro onde? Cadê tu, bem? Então, eu preciso pensar na funcionalidade, eu preciso pensar na praticidade, quero me inspirar. Gente, vão em apartamento decorado, andem. O nosso tempo agora, ele é fundamental para a gente se tornar um bom profissional. É com a experiência, é tirando, é trocando, tirando dúvida, enfim, é assim que a gente vai fazer para se tornar um melhor profissional. E até hoje, pessoal, quando eu falo que eu vou lá na digital e eu fico doida que o cara está me ensinando uma coisa nova, é porque realmente eu não sabia, né? Sempre está surgindo algo mais interessante aí que a gente pode aplicar. E eu queria agradecer vocês aí por esse espaço, por esse momento. Ele é curtinho, eu tenho aula, gente, daqui a pouquinho também. Mas o meu incentivo é para que vocês, de fato, mergulhem no universo do design, conversem com os profissionais, assistam os vídeos, podem, né, se quiser, me manda mensagem no Instagram, só não me manda mensagem de mapa, tá, gente? Eu não consigo auxiliar muito. Acho que a gente... Pessoal, pode ser que a gente caia, porque assim, a gente tem 1 minutinho. Mas, tinha uma aluna que ela tinha levantado a mão. Na hora que eu liberar para ela baixou. Geisiane, posso liberar seu áudio? Você quer falar? Posso liberar, prof? Pode. Olha lá, hein? Tá sendo gravada? Vamos ver se eu consigo responder. Liberei o seu áudio, Geisiane, pode falar. Acho que você tem que clicar também para liberar o áudio. Isso, você precisa liberar o seu microfone para falar. Pronto, boa noite. Eu não sei porque você disse que não manda pergunta de mapa, e a pergunta seria sobre o mapa, uma coisa que não ficou clara, porque no final falou, o aluno deverá produzir o projeto 3D da cozinha, e aí no item 4 tem ergonomia aplicada e ambientação dos espaços, mas isso tem que ser mostrado no desenho, ou seria um texto explicando isso? Eu não entendi sua dúvida, porque cortou para mim. Você poderia repetir, por gentileza? Na descrição da atividade mapa, lá no final tem dizendo assim, considerar as seguintes informações, né? Pé direito, porta, tá. Só que o aluno deverá produzir o projeto 3D da cozinha. Aí tem item 1, planta baixa cotada, vista, perspectiva. Item 4, ergonomia aplicada e ambientação dos espaços. Então, acho que isso ficou confuso. A ergonomia aplicada... A ergonomia aplicada, por exemplo, professora, desculpa te cortar, Gisele, senão a gente vai cair. Posso responder, professora? Minha Alexa falou que está na hora da gente, todo mundo dormir. Mas vamos lá. Ergonomia aplicada é, por exemplo, a professora tem 1,65 e o meu marido também tem 1,60 de altura, 1,68. Então, para nós, a altura mediana é o suficiente. Essa ergonomia é de acordo com o perfil do seu cliente. A sua cliente pode ser uma pessoa de estatura baixa e ela também
falo, vai ser um casal que daí ele tem uma altura mais alta. Então, você tem que ter essa ergonomia aplicada ao perfil do seu cliente. Ficou claro? Sim, mas eu preciso explicar isso em um texto explicativo ou tenho que apontar isso no desenho? Não, você vai colocar isso em desenho. Pode explicar, professora? São as cotas, gente. Na cota você já determina. Não, Como você colocou a altura do teu objeto, ela já tem que seguir a essa ergonomia. Se vocês estiverem com dúvidas, os livros sobre ergonomia, assim como também eu passei uma série, eu acho que de textos que fala sobre isso. Tem um, inclusive, que é sobre uma cozinha para um espaço adaptável. E ele fala como que essa medida vai mudando, né? Então, você tem que pensar, como que eu vou aplicar para esse cliente? Do vídeo mesmo eu cito alguns aspectos de ergonomia de alturas, tá? É fundamental sempre você estar com a sua trena para que você consiga colocar isso. As cotas já expressam essas alturas, tá? Por exemplo, quando vocês fizerem as perspectivas, eu peço daí para que vocês coloquem os acabamentos. Então, as pinturas, vocês podem trabalhar com cores para a gente ver a mudança dos materiais. Vocês podem, se precisar, preciso colocar uma indicação aqui. Vocês podem puxar linhas guias que vocês vão descrevendo o que também está colocado ali. Mas a ergonomia já